Aqui de novo com vocês a professora Cidinha. Hoje aqui no canal Leitura e Leiturinha vou fazer a leitura de um resumo. Nós vamos aprender como fazer um resumo para nós mesmos, para estudar ou mesmo para outra pessoa ler. Esse capítulo explicando sobre isso está lá no livro de vocês da página 131 a 149. As borboletas misteriosas da alma. O cérebro humano é a estrutura mais complexa do universo. Pesa ao redor de 1,5 kg, mas contém tantos neurônios quanto as estrelas da Via Láctea, 100 bilhões. Para dar a ideia da complexidade de nosso sistema nervoso, vale lembrar que em 1 milímetro cúbico de tecido cerebral existem 100 mil neurônios que estabelecem 1 bilhão de conexões uns com os outros. Se medíssemos uma por uma todas as ramificações que essas células apresentam, chegaríamos à conclusão de que o cérebro contém uma fiação de 100 mil quilômetros, 2,5 vezes a circunferência da Terra. Este texto é um pequeno resumo de Drauzio Varela, num livro chamado Borboletas da Alma. Para que a gente faz um resumo? A gente faz o resumo para destacar as informações, né? Para que a pessoa tenha uma noção, uma definição, perceba os conceitos, tudo isso. Então, se eu vou fazer um resumo, é muito importante que eu marque os trechos desse texto, que eu procure as informações mais importantes, que eu veja o que realmente o autor quis dizer com aquele texto todo. E para isso, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar selecionar as informações, eu vou precisar reformular muitas vezes as frases para recolocar lá, eu não vou poder colocar igualzinho o autor colocou, porque senão seria uma cópia, seria plágio, né? E aí o que eu tenho que fazer também? Excluir os trechos menos importantes. E a partir disso, com certeza eu vou ter que reorganizar todo esse texto para que ele fique menor, né? E seja de fácil entendimento e mantenha a essência do texto original, tá? Onde que eu vou encontrar esse tipo de texto? Geralmente a gente encontra esse tipo de texto nos livros, né? Então aqui nos livros de vocês mesmo tem várias caixinhas de seleção que traz aí um conceito, alguma coisa que é muito importante naquele texto, que vocês não podem perder de jeito nenhum. Então tá destacado ali, é um resuminho, tá? Outros lugares que eu vou encontrar é em revistas, né? Tanto nas revistas digitais, né, aí na internet, como revistas impressas, principalmente de divulgação científica, mas também vou encontrar também em outros tipos de jornais, revistas, e até nos livros e os filmes, peças teatrais, eles trazem lá um resumo, né, do que eu vou encontrar no conteúdo daquela peça, daquele filme, vai ser a minha sinopse, para eu saber o que tem ali, tá? O que é importante eu perceber, então? A primeira coisa que eu tenho que ver é o tema e o título. O título, ele pode me dar a dica do que vai ser escrito naquele texto, do que eu vou encontrar, ou não. Por exemplo, o texto do Drauzio Varela, As Borboletas Misteriosas da Alma, nos leva a um texto muito poético, né? Mas, na verdade, era um resumo sobre o cérebro, já que ele é médico também, né? O título, então, ele pode trazer ou não essas dicas. Ele pode ser um texto criativo apenas para chamar a minha atenção e não para dizer realmente, né, me dar dicas do que tenho no texto. O tema é muito importante. Então, quando eu começo a ler o texto, eu já percebo. Então, por exemplo, eu li lá o título, As Borboletas Misteriosas da Alma, só que quando iniciou o resumo, ele já começou. O cérebro humano é a estrutura. Então, ali ele já introduziu sobre o que ele ia falar, né? Qual é o tema? É sobre o cérebro humano, tá? Outra coisa que eu vou ter que dar muita importância também é a identificação da ideia principal do meu texto, procurar manter aquela estrutura de começo, meio e fim, ou então de introdução, né? Mantendo as informações importantes e depois uma conclusão. Geralmente,
Muitos desses resumos, eles vêm com colchetes e reticências, né? Abre colchetes, fecha colchetes e lá dentro uma reticências, querendo nos dizer que o texto é maior, que ali é um resumo, uma sinopse, de repente, tá? E vocês vão encontrar tudo isso lá no livro de vocês. Eu quero que vocês respondam para a gente continuar essa aula depois. E também dar uma dica para vocês. Muitas vezes as pessoas fazem resumos com tópicos. Elas vão anotando o que é mais importante e constroem mapa mental. É um mapa mental. Você vai colocando o que é mais importante naquele texto e a partir dali você reconstrói um outro texto, né? Que acaba sendo um texto bem menor, que se torna o resumo do texto original, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.